Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar um truque para como que você pode formatar todos os seus gráficos, todos os seus cartões do seu dashboard no Power BI de uma vez só. Sabe quando você precisa ficar formatando, e você tem que ficar formatando um por um? Ah, eu quero colocar essa cor, e aí você tem que colocar a cor em todos os gráficos. Ah, eu quero trocar a cor do título, e eu tenho que trocar a cor do título para todos os gráficos. Quero trocar o tamanho do título, você tem que trocar para todos os gráficos. Nessa aula eu vou te mostrar como é que você pode fazer um tema padrão, ou seja, formatação padrão para todos os gráficos, todos os cartões. Vai ficar muito mais fácil e ágil na hora de criar o seu dashboard, beleza? Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Não esquece de baixar o arquivo que está aqui na descrição. Tem o link lá para você fazer o download dessa planilha de graça. E, fora isso, para a gente começar, não esquece, se você gosta dos conteúdos da hashtag, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e continuar distribuindo cada vez mais conteúdo. Então, deixa o like e se inscreve no canal se você quiser continuar recebendo conteúdo de Excel, VBA e Power BI todos os dias. Bom, sem mais delongas, vamos começar então. Seguinte, eu estou aqui dentro do Power BI justamente com um arquivo que é para ser um dashboard de projetos, é para como se fosse começar um dashboard de projetos. Então, se eu vier aqui na guia dados, olha só, a gente tem informações sobre a empresa que presta projetos de consultoria. Então, só um detalhe que eu vou fazer aqui, que é colocar os projetos em ordem. Tá vendo que eu tenho o projeto, que eu tenho o projeto 001, o 002, só que eles estão fora de ordem. Então, eu vou clicar aqui, setinha para baixo, e vamos clicar aqui na opção de classificar em ordem crescente. Perfeito. Então, eu tenho aqui projetos de consultoria que a nossa empresa presta para o setor de produção, comercial, financeiro e assim por diante. E a gente tem o valor que a gente colocou de orçamento, tem o valor negociado, se a gente deu algum desconto para a empresa e assim por diante. Então, a gente vai ter várias informações. Quem que é o responsável, qual que é o status de cada um dos projetos, se ele está em negociação, se ele já está finalizado, se ele está aguardando o pagamento, alguma coisa do tipo. Beleza. Então, o que a gente quer fazer? Imagina que a gente fosse fazer um gráfico simples com o total que a gente tem de valor orçado para cada setor da empresa. Ou vamos começar mais simples, vamos começar criando um cartão que vai mostrar para a gente o total de orçado que a gente tem aqui na empresa. Então, vou dar um pulinho na guia relatório e vamos começar justamente colocando essa informação do total orçado que a gente tem aqui para poder receber. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um cartão, por exemplo, e pode ser ou esse cartão simples ou o cartão de linha múltipla. Vou colocar o cartão de linha múltipla, que eu gosto também do design dele. E aqui dentro do cartão de linha múltipla, o que você tem que fazer? Abrir aqui a tabela de projetos, pegar a informação do valor orçado e colocar aqui dentro dos campos. Perfeito. E olha só o que acontece. Ele coloca o cartão pra gente, só que o cartão já dá pra ver que ele não vai ficar muito legal aqui nesse nosso dashboard, digamos assim. Por quê? Porque esse nosso dashboard percebe que ele tem um plano de fundo já tudo bonito, tudo formatado, que já veio com um design pronto. Então, sempre que a gente faz isso de trazer algum plano de fundo, por exemplo, esse plano de fundo aqui eu fiz no PowerPoint, e a gente traz ele para dentro do Power BI, a gente não vai querer deixar os nossos cartões, os nossos gráficos com uma tela de fundo. Eu vou querer tirar a tela de fundo. Então, o que eu teria que fazer? Clicar aqui na parte de formatação, depois vir aqui, ó, procurar por tela de fundo e tirar a tela de fundo. Beleza, tirei. Só que aí você fala assim, Alon, show de bola, você tirou a tela de fundo, só que agora não dá para enxergar as letras. Você vai ter que trocar as letras para branco. Então, eu teria que vir aqui, ó, cadê? Rótulo de dados. Depois vir aqui, ó, em cor, trocar para branco, que eu estou trocando a cor do número. Tem que vir aqui, ó, na parte da legenda, que é essa parte de baixo, que eles chamam de rótulos da categoria. Clicar aqui, trocar a cor para branco e assim por diante. Então, fiz isso para o cartão. Não estou nem preocupado aqui em fazer muita formatação, só para te explicar mais ou menos qual que seria o passo a passo. Claro que a gente teria que aumentar um pouco o tamanho do texto. Vai até aumentar só um tiquinho. Vamos lá. Então, ó, rótulo de dados. Vou clicar aqui, aumentar um pouco o tamanho do texto, para poder enxergar bem melhor. Perfeito. E rótulo da categoria também. Clica nele, aumenta um pouco o tamanho do texto, só para ficar mais visual. Beleza, então a gente tem o nosso cartão aqui. E aí, de novo, não estou mega preocupado com a parte de formatação aqui agora, só para a gente passar justamente a lógica do que a gente vai fazer. Show! Então, fiz isso aqui. Agora, imagina que você fosse começar a fazer gráficos ou outros cartões e tudo mais. Quando eu for fazer um gráfico, sei lá, eu quero fazer um gráfico de barras que me mostre qual que é o total, qual que é o valor orçado que a gente tem para cada setor da empresa. Então, o que eu posso fazer? Posso vir no gráfico de barras, colocar ele aqui na vertical. E aí, nos valores do gráfico, eu vou colocar o total orçado. E aqui no eixo do gráfico, eu vou colocar o quê? Vou colocar justamente a informação do setor da empresa, que eu quero saber o total para cada setor da empresa. Tá, ele colocou o gráfico aqui para a gente, só que aí entra no mesmo problema. O que eu teria que fazer? Tirar a tela de fundo. Então, vir aqui na parte de formatação, colocar aqui, ó, cadê? Tirar a tela de fundo. Teria que vir agora justamente fazer tudo isso, ó, de trocar as cores das letras. Por exemplo, vir aqui na parte do título, vir aqui na parte do, cadê?
cor da fonte e colocar em branco. Ah, Alon, essa cor azul também não gostei, quero mudar a cor. Então, enfim, você vai ter todo um trabalho de ficar formatando gráfico por gráfico, cartão por cartão e tudo mais. E aí você pode falar assim, ah, Alon, mas é tranquilo, o que você tem que fazer? Basicamente pegar o primeiro cartão, a primeira coisa que você formatou, e usar o pincel de formatação para copiar essa mesma formatação para o restante. Só que o pincel de formatação, ele não funciona para todos os gráficos. Como assim, Alon? Seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para voltar a mostrar esse gráfico de barras do jeito que ele estava lá atrás. Então, vou dar um Ctrl Z e voltar um pouquinho. Ah, Alon, eu quero copiar a formatação desse cartão para o gráfico de barras. Então, o que você poderia fazer? Clicar aqui no gráfico no cartão, clicar no pincel de formatação e clicar aqui no gráfico de barras. Beleza, o plano de fundo ele tirou, só que o título continua branco, o eixo continua branco e tal. E aí você pode falar assim, ah, Alon, mas se fosse copiar a formatação de um gráfico para o outro ia funcionar. Então, nem sempre, porque, por exemplo, as características de um gráfico de barra são diferentes das características de um gráfico de pizza. Então, não adianta você achar que copiar e colar a formatação de um gráfico de barra para um gráfico de pizza vai funcionar exatamente do jeito que você quer. Então, agora eu quero te mostrar uma forma justamente para você evitar esse retrabalho de ficar tendo que formatar os seus gráficos um por um, ou até mesmo usar o pincel de formatação e ter que ficar fazendo ajuste. Vamos agora resolver isso. Então, o que eu quero fazer? Eu quero padronizar os meus gráficos para eles sempre seguirem o seguinte padrão. Sem tela de fundo, ou seja, tela de fundo invisível. Eu quero colocar, por exemplo, a cor dos gráficos. Eu quero que seja, sei lá, um pouco mais verde, que nem está esse nosso dashboard, nosso plano de fundo. Eu quero que as cores do título, do eixo, sempre apareçam em branco. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar atrás e colocar exatamente do jeito que estava aqui, tanto o nosso cartão quanto o nosso gráfico de barras. Então, no gráfico de barras, eu vou vir aqui e eu vou colocar de volta a nossa tela de fundo. Cadê? Vou procurar aqui a tela de fundo, coloquei de volta. E aqui no nosso cartão, deixa eu voltar ele atrás do jeito que estava também. Então, vou colocar a tela de fundo e vou colocar as cores do jeito que elas estavam. Ó. Rótulo de dados, cor preta, e a mesma cor na legenda, que é aqui embaixo. Ó. Rótulo de categoria, cor preta. Vamos ver agora como é que a gente consegue padronizar. Então, para padronizar, para a gente mexer no layout que a gente tem aqui no Power BI, a gente vem aqui nessa guia Exibição, e dentro da guia Exibição, ele vai te mostrar vários layouts possíveis. Então, tem o tema atual, que é o padrão do Power BI, que é o primeiro e o segundo, né? Que o primeiro é o que está selecionado, o segundo é o padrão do Power BI. Show de bola. Tem esse meio Bloom aqui que ele coloca de outras cores, tem esse parque urbano, tem esse clássico, tem esse classroom, enfim, tem um monte. Mas deixa eu voltar aqui para o padrão, só para a gente ver como é que ajeita. E aí, se você quiser escolher um tema padrão seu, que você vai conseguir ditar as regras dele, você faz o seguinte, clica nessa setinha para baixo, você vem aqui embaixo, ó, nessa opção, personalizar um tema atual. Então, justamente, eu vou clicar nessa opção de personalizar o tema atual, e aqui eu vou conseguir escolher e padronizar como que eu quero que fiquem as informações, as cores, as letras, os textos e tudo mais. Então, por exemplo, olha só, ele já aparece aqui, Alon, o que você quer colocar de cores? Qual que vai ser o tema da sua paleta de cores? Então, olha só, ele coloca as cores principais. O que são as cores principais? São as cores que vão aparecer no meu Power BI. Então, olha só, a cor 1, que é a cor que sempre aparece logo de cara, é esse azul. Só que eu não gosto desse azul, quero colocar um outro. Então, sei lá, Alon, eu quero que esse cara aqui, eu quero que os gráficos sempre apareçam com verde. Aí você pode clicar aqui e você pode selecionar a cor de forma manual. Você pode vir aqui embaixo, ó, escolher a cor e escolher aqui em cima. Só que dá muito trabalho você fazer isso, né? Então, o que a gente faria? Eu viria aqui no Google e aí você pesquisa pelo seguinte site. Vou abrir aqui o navegador e aí você vai vir no site, que é o site chamado Color-X. Vou abrir aqui pra gente. Então, ó, color-x.com. Esse site ele vai te dar várias opções de cores para você poder escolher. Então, assim que abrir o site, você pode fazer o seguinte, você vem aqui em paletas, e aí você vem em paletas populares, que aí você vê cores que a galera está usando bastante aí. E você dá uma fuçada aqui, dá uma procurada nas cores, vê alguma cor que você tenha gostado. Por exemplo, Alon, gostei aqui desse verde meio azul turquesa, você pode clicar aqui nessas cores. E você escolhe uma delas, por exemplo, sei lá, gostei dessa do meio aqui, que está um pouco nem ultra clara, nem ultra escura. Então, tá meio termo. Vou selecionar essa cor, o código dela, você tem que selecionar o código dela para poder usar no Power BI. Então, selecionei o código dessa cor, Ctrl C, e lá no Power BI, voltando aqui, ó, eu vou dar um Ctrl V na cor. E aí, o que acontece? Automaticamente essa cor vai virar a cor padrão dos gráficos do Power BI, tudo bem? Beleza, o que mais? Ó, vamos lá, vamos ver aqui nas opções de texto. Nessas opções de texto, eu posso escolher como que vai ficar aqui o texto das minhas informações, dos cartões e tudo mais. Então, vamos lá.
Olha só, como que eu quero que fique a cor da fonte, a cor dos textos? Eu quero que fique branco. Vou clicar aqui, e para deixar branco, você arrasta para o canto superior esquerdo que ele vai ficar branco. Perfeito. Vamos ver se já fez algum efeito no nosso dashboard? Vou clicar aqui em aplicar, e olha só como é que fica. Dá para ver que começou a fazer alguma diferença. Qual a diferença que fez? A cor agora não está mais aquele azul, ficou verde. Só que, Alon, o texto ainda não ficou branco. Então a gente vai ter que ajeitar ainda não ficou do jeito que a gente quer. Mas a partir de agora já dá para começar a ver que vai ficar melhor. Por quê? Porque qualquer gráfico que eu criar, ele já vai ficar exatamente nessa cor que eu escolhi. Não vou precisar ficar pintando cada gráfico de uma vez. Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e colocar, sei lá, um gráfico de funil. E no gráfico de funil, eu quero saber quanto que a gente tem de orçado para cada status. Lembra que a gente tinha vários status nos projetos? Projeto em andamento, projeto finalizado e tudo mais. Vou colocar aqui, ó, total orçado nos valores. E vou colocar aqui o status do projeto aqui em grupo. Olha só, ele já começa a colocar na cor que a gente quer. Perfeito. Já começa a ficar muito mais fácil para a gente. Mas vamos continuar aqui a nossa personalização. Vou clicar aqui na setinha para baixo. Lá embaixo, vou em personalizar o tema atual. E vamos continuar. Por exemplo, vou vir aqui em texto. Ele tem várias opções aqui de texto. Tem o texto geral, tem texto dos títulos dos gráficos, dos cartões. Então, vou colocar aqui, ó, texto do título, ó, cor da fonte branca, vai lá no canto superior esquerdo. O que mais? Texto dos cartões. Então, o texto de dentro dos cartões. Quero colocar aqui, ó, cor branca. Perfeito. O que mais? Cabeçalhos da guia, se eu tiver algum cabeçalho aqui. Vou colocar aqui branco também. E vou colocando todos os textos brancos. O que mais? Os visuais. O que são os visuais? São os gráficos. Então, olha só, tela de fundo. Como é que eu quero que fique a tela de fundo? Eu quero que ela não tenha tela de fundo. Então, eu não consigo colocar a tela de fundo aqui, não consigo desativar ela direto. Mas eu tenho a opção de deixar a tela de fundo 100% transparente. Beleza? Quer ver que já está começando a melhorar? Olha só, se eu clicar aqui em aplicar, já começou a sumir. Ué, Elon, por que aqui, nesse gráfico, não sumiu a tela de fundo? Eu acho que foi porque eu ativei manualmente, lembra? Eu ativei manualmente a tela de fundo. Deixa eu voltar aqui. Porque eu ativei, como se eu tivesse pedido para aparecer a tela de fundo. Mas o padrão, olha só, quer ver? Vou criar esse gráfico do zero de novo. Então, vou apagar esse gráfico aqui. Eu vou colocar o gráfico de barras. Nesse gráfico de barras, vou voltar do jeito que ele estava, que era o valor orçado em valores e o setor aqui no eixo. Repara que ele colocou sem o plano de fundo. Ele só apareceu o plano de fundo porque eu tinha pedido antes para ativar. Mas a partir de agora, tudo que eu criar, tudo que eu colocar, ele vai ficar sem plano de fundo. Agora vamos mexer nas cores. Olha só, aqui dentro já ficou com a cor branca, parece que está ficando melhor. A gente não teve que mexer na cor aqui do meio do nosso gráfico de funil. Mas o eixo do gráfico, os valores aqui que estão dentro, ó, do nosso cartão, a gente vai ter que mexer também. Então vamos voltar lá para continuar mexendo. Clica aqui em personalizar o tema atual. Vamos continuar vendo as cores aqui. Ó, visuais, o que mais? Cabeçalho, cor do ícone. E geralmente aqui, se eu não sei exatamente o que é o que, eu vou testando. Então, a cor do ícone, sei lá, vou colocar branco também. Vamos lá, vou colocar branco. Dica de ferramenta. Cor da tela de fundo? Não parece isso aqui não de texto. Vamos lá, página, o que mais? Cor já está branca. Painel de filtros. A fonte está preta. Nem precisa saber se você vai usar isso aqui ou não. Mas se eu quero deixar o tema do fundo escuro com a letra branca, vou colocar todas as fontes brancas aqui. Perfeito. O que mais? Cartões de filtro, ó, fonte branca, cartões de filtro aplicados. Você não precisa nem saber o que é isso. Então vamos lá. Branco também. Ó, nomes e cores. O que mais? Aqui que tem uma parada meio escondidinha. Que, por exemplo, eu estava vendo aqui, cliquei em aplicar, e aí o que acontece? Parece que ainda não mexeu muita coisa, porque ele mexeu aqui os títulos, e os títulos aqui do eixo X, título do eixo Y. Beleza, já está melhorando, mas ainda não foi tudo, ó. Então, por exemplo, você fala assim, o Elon, foi o título, mas não foram os valores dos cartões. A legenda aqui, ó, do eixo, por exemplo, que está aqui, prospecção, em negociação, não dá para ver. Então, vamos lá, voltar nas opções, personalizar o tema atual, a gente tem que ir fuçando. Então, deixa eu ver aqui, se a gente mexeu em tudo de texto. Título, beleza, cartões, está tudo branco aqui. Visuais, deixa eu ver, ó, borda, cabeçalho, dica de ferramenta. Então vai ser aqui, ó, nomes e cores. Aí o que você faz? Aqui nas cores tem uma opção chamada de avançado. Nessa opção chamada de avançado, aqui sim, que ele tem uns nomes meio escondidos aqui, elementos do primeiro nível, elementos do segundo nível. A gente pode vir aqui e começar a deixar tudo com a cor branca. Quer ver? Vamos clicar aqui, ó, nessas opções. Cor branca. Elementos do segundo nível, que a gente não precisa saber o que é. Branco também. Elementos do terceiro nível. Vou colocar todos os textos brancos aqui.
E aí, também não vou ficar fazendo isso até todo mundo, mas beleza, ó. Elementos da tela de fundo secundários, vai botando branco aqui, já que você quer tudo branco. Quando eu clicar em aplicar, olha que massa, ele já começa a colocar tudo branco, só o cartão que não colocou. Então vamos voltar e tentar ajeitar lá. Mas ó, o eixo X, o eixo Y já tá tudo bonitinho. Então, setinha para baixo. Vou clicar aqui em personalizar o tema atual. Ah, peraí, pessoal, peraí. Volta lá. Por que ele não colocou o branco aqui no cartão? E aí foi o mesmo problema que tinha acontecido na tela de fundo. Ele não colocou a cor branca simplesmente porque eu pintei de preto. Lembra lá atrás, no início da aula? Eu falei, deixa eu deixar do jeito que estava no original. Então, cliquei aqui no rótulo de dados e deixei da cor preta. Então, eu manualmente coloquei a cor preta. Então, eu troquei a cor padrão. Vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu criasse o cartão do zero, eu vou deletar o cartão e criar do zero. Vou criar o cartão aqui do zero, o cartão de linha múltipla. E esse cartão que eu vou criar do zero, eu vou colocar o valor orçado nele. Show de bola. Agora sim, olha só, ele aparece já bonitinho pra gente, com a cor branca, sem a tela de fundo, sem nada do tipo. Perfeito. Agora fica muito mais fácil de você conseguir criar os gráficos sem precisar ficar se preocupando em ter que refazer ou usar o pincel de formatação e não funcionar do jeito que você quer e tudo mais. E você fala assim, caraca, Alon, maneiro, show de bola, mas eu consigo salvar isso, todas essas modificações que eu fiz, para, sei lá, outros arquivos que eu for fazer? Sim, você consegue salvar esse tema para reaproveitar em outros arquivos. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, justamente nas opções dos temas, e aí você tem a opção de salvar o tema atual, que é exatamente o tema que você escolheu com todas as personalizações que você fez. Então, vou clicar aqui, ó, em salvar o tema atual, e ele vai salvar como um arquivozinho no seu computador. Então, você vai procurar aqui, ó, na sua, sei lá, coloca na área de trabalho, seja lá o que for, vou colocar aqui, ó, tema Alon. Show de bola. Ele vai salvar com esse arquivozinho que ele chama de arquivo JSON. Tranquilo? O nome dele o tipo de arquivo é um arquivo JSON. Você não precisa se preocupar com isso por agora. Show? E vai clicar em salvar. Beleza, Alon. E agora, salvei o arquivo. Ele vai estar lá na minha área de trabalho. Então, se eu clicar aqui na área de trabalho, tá aqui, ó, temalon.json. Eu posso abrir ele e tal? Então, para você reaproveitar, o que você vai fazer? Imagina que agora eu abri um arquivo novo em Power BI. Então, deixa eu voltar esse nosso arquivo ao tema original, do jeito que estava no início da aula. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui, ó, em tema padrão. Vou procurar aqui o tema padrão. Ele vai voltar exatamente do jeito que estava o original. Show! Agora eu quero reaproveitar aquele tema que eu salvei com todas as modificações, com a cor verde, sem tela de fundo, letra branca e tudo mais. Como que eu faço isso? Eu preciso vir aqui, ó, na opção temas. E aí, lá embaixo, tem uma opção chamada procurar temas. E aí você vai poder procurar no seu computador qual que é o arquivo que tem o tema salvo. Então, por exemplo, na minha área de trabalho, está escrito aqui, ó, tema Alon. Então, você pega esse tema Alon que você salvou já, vem aqui em abrir, e automaticamente você consegue usar esse tema e ele já vai ser aplicado de forma 100% automática. Então, essa é uma forma sensacional para você conseguir padronizar todos os seus dashboards, principalmente se a sua empresa tem cores específicas, tem um design que a empresa sempre usa. Então, sua empresa tem uma paleta de cores específica, tem uma identidade visual, que ela sempre mantém o mesmo padrão, é muito mais fácil de você utilizar, ou mesmo se não tiver uma identidade visual na sua empresa, enfim, você pode simplesmente conseguir fazer de uma forma muito mais eficiente os seus relatórios, para não precisar ficar editando gráfico por gráfico, nem nada do tipo, fica muito mais fácil e eficiente. Então, gostou desse truquezinho? Gostou dessa dica? Se você gostou, comenta aqui embaixo quais outras dicas você quer. Alon, dá mais dicas sobre dashboard, dá mais dicas sobre design. Quero muito saber quais próximos temas vocês querem ver nas próximas aulas. Então, comenta aqui embaixo. E se você chegou até o final e assistiu a aula inteira, coloca a nossa famosa hashtag até o fim Alon, beleza? Então, se você gostou da aula, não esquece de deixar o like, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro, ele entrega para cada vez mais pessoas esse vídeo, porque se ele te ajudou, ele pode também ajudar outras pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal se você quer receber vídeo de Excel, VBA e Power BI todos os dias aqui, de segunda a segunda, e vou deixar aqui de presente 2 vídeos para você. Um vídeo que, na verdade, é um mini curso completo de Power BI, um mini curso para você sair do zero ao primeiro dashboard, e também um outro vídeo onde eu ensino você a criar um layout, criar um plano de fundo bonitão, que é basicamente esse plano de fundo aqui que eu crio pelo PowerPoint para poder usar no Power BI. Então, aproveita e acessa os próximos conteúdos. Espero que você tenha gostado da aula e a gente se vê no próximo vídeo.